No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 11. O carro que levaria Tammy ao aeroporto apareceu exatamente às 8 da manhã seguinte. Ela estava de pé, vestida e pronta para partir quando o veículo chegou. Candy e o pai desceram para se despedir. Candy estava vestindo uma camiseta de algodão e jeans cortado. A camiseta exibia os seios, como sempre, e ao ficar parada ali, fora acenando em despedida, com seu longo cabelo loiro desgrenhado e sexy, todos os homens no veículo a fitaram com olhos arregalados. Ela abraçou Tammy, Sabrina e o pai. Fizeram o mesmo. Depois, Tammy entrou na van com Juanita em sua bolsa Birkin. Detestaram vê-la partir. 2 minutos depois, Candy e Sabrina entraram no carro para ir à cidade ver a casa. Chegaram às 9h30. Pararam no apartamento de Sabrina para pegar mais roupas e as correspondências. Candy disse não precisar ir ao dela. Parecia ter levado um suprimento ilimitado de camisetas. Sabrina sentia como se tivesse se ausentando por anos. Era estranho perceber que na última vez em que vira seu apartamento, a mãe estava viva e Anne não estava cega. Tanta coisa mudara em tão pouco tempo. E sabia que ainda mais coisas mudariam agora, particularmente caso fosse morar com as irmãs. Não era apegada ao apartamento, então não se importava muito com isso. Mas viver com Annie e Candy seria uma grande transformação. Vivia sozinha desde a faculdade há quase 13 anos. Morar com as irmãs seria um grande retrocesso. Perderia a independência. Mas era por uma boa causa. E Sabrina esperava que em um ano Annie estivesse adaptada à situação, pronta para morar sozinha. Candy poderia então voltar para sua elegante cobertura e Sabrina arranjaria outro apartamento para si mesma. Mas, pelo próximo ano, todas teriam que ser solidárias para ajudar Annie a fazer a transição aos enormes desafios que a esperavam. Desafios que eram imensos. Deixaram o apartamento de Sabrina às 9h55 e quando pararam o carro na rua 84 Leste, Tammy ligou do celular. Disse que estava entrando no avião. Só liguei para me despedir de novo. Estavam mais agarradas umas às outras do que nunca ultimamente, como se estivessem tentando compensar pelo elo perdido. O desaparecimento da mãe havia deixado todos muito abalados. Tenha um bom voo. Vamos ver a casa, disse Sabrina, desligando a ignição. Contem como é. Tammy de repente se sentiu de fora e desejou estar lá também. Vou contar. Arrume um cara bonito no avião, encorajou Sabrina. Só me sento perto de padres, idosas ou crianças com dor de ouvido. Faço disso uma regra incontestável. Você é doida? Sabrina riu. Não, apenas determinada a ser uma solteirona. Acho que é minha vocação. Um dia desses você vai sair para passear ao pôr do sol com algum grande astro de cinema ou um gostosão de Hollywood e nos deixar pasmos. Que o que sai da sua boca chega aos ouvidos de Deus, como dizem em Los Angeles. Sabrina e Candy já estavam paradas diante do sobrado, a corretora esperava por elas
e Tammy estava em seu assento no avião. Tenho que ir. Ligo mais tarde. Faça boa viagem. Te amo. Tchau. Disparou Sabrina, entregando o telefone para Candy para que pudesse se despedir também, enquanto a corretora se aproximava delas com um sorriso. Era uma daquelas mulheres altas, distintas e excessivamente loiras que usam perfume demais e remexiam o cabelo. E a julgar pelo retumbar profundo da voz, Sabrina presumiu que fumava. Ela estava com as chaves da casa na mão. Sabrina lhe apresentou Candy, que estava ao telefone, e a corretora destrancou a porta, desligou o alarme e as deixou entrar. Vamos ver se vocês gostam. Tenho outras opções também, no centro, mas acredito que esta vá servir melhor. Sabrina tinha esperança de que ela e a irmã concordassem. Certamente seria mais fácil se a primeira casa que vissem fosse a ideal. A busca por um lugar para morar era uma agonia que jamais lhe agradou. Candy parecia muito mais entusiasmada do que ela e achava aquilo divertido. Perambulava pela casa, conferindo cada cômodo, abrindo cada porta. O hall de entrada era escuro e pintado de verde floresta, o que pareceu sombrio para Sabrina. Mas o chão era feito em quadrados de mármore branco e verde, e ela notou que havia um belo espelho antigo na parede e gravuras inglesas de caça que davam à entrada um certo ar britânico. A sala de estar era aberta, ensolarada e voltada para o sul. A biblioteca era pequena, escura, aconchegante e possuía uma pequena e bonita lareira que parecia funcionar. As paredes estavam permeadas de livros, muitos dos quais Sabrina já tinha lido. Candy olhou ao redor, sorriu e assentiu em aprovação para Sabrina. Já no primeiro andar, tinham gostado da sensação da casa. Comunicaram isso uma à outra, com um aceno de cabeça e um sorriso. Era convidativa e acolhedora. Os tetos eram altos, havia bastante luz, e, mesmo para uma pessoa alta como Candy, o pé direito parecia bom. Depois desceram ao subsolo para conferir a cozinha e a sala de jantar. A cozinha era moderna o bastante, útil. Tinha uma boa mesa redonda, suficientemente grande para 8 ou 10 pessoas, e dava para um jardim simpático e pouco cuidado. Havia 2 espreguiçadeiras, um pátio e uma churrasqueira de alvenaria que parecia ter sido bastante usada. Sabrina sabia que Chris adoraria isso. A sala de jantar era mais formal e tinha paredes de laca vermelha escura. Havia toques profissionais atraentes por toda a parte, embora a casa não parecesse ter sido renovada recentemente. Sabrina gostou disso. Não era como andar numa revista. Era um lar e não era entulhado. Alguns de seus móveis caberiam e ela tinha gostado muito do que eles tinham. Talvez colocasse suas próprias coisas num depósito se quisesse mantê-las. A casa passava uma sensação boa e ela podia ver por que o dono a amava e a queria de volta. Era um lugar ótimo de se morar. Candy expressou sua empolgação num sussurro quando a corretora deixou o cômodo. Adorei, disse ela, parecendo animada. Eu também. Sabrina sorriu. Até o momento, era um sucesso. Os quartos eram pequenos, como a corretora tinha avisado, mas adequados, com belas janelas e boas cortinas de seda em tons pastel, com franjas e amarrados elegantes. Havia uma cama king size em cada quarto, o que Candy adorou, e as outras adorariam também, principalmente se tivessem homens em suas vidas.
E uma king size era ótima para Chris, que era bem alto. O quarto principal era ligeiramente maior. O quarto anexo era um pouquinho menor, mas não precisavam mesmo dele. Para um quarto de hóspedes estava perfeito. Os quartos para Anne e Candy eram bem decorados e aconchegantes. Os banheiros tinham banheiras e chuveiros. As cores nos quartos eram claras e alegres, e todos os banheiros eram azulejados com mármore. Sabrina encarou a corretora com assombro. Não havia absolutamente nada de que não gostasse na casa, e podia ver que Candy também tinha amado. Ela transmitia uma boa sensação, uma boa energia, como Candy dizia. E como a corretora prometera, tinha charme, muito charme. Seria perfeito para elas, e não havia nada de complicado que fosse dificultar Anne. As escadas eram retas e acessíveis, e parecia ser um lugar de fácil circulação, mesmo para alguém cego. Bingo! Disse Sabrina sorrindo. Candy estava radiante, assentindo com concordância. Disse para Sabrina que havia gostado mais da casa do que de sua cobertura. Era mais amigável e acolhedora. A cobertura era sofisticada e esplendorosa, e fria sobre diversos aspectos. Parecia um ensaio de revista, não lar. Candy já se sentia mais à vontade ali. Era o tipo de lugar que fazia você querer se enroscar numa poltrona grande e confortável e ficar por lá. Tinha uma vibração maravilhosa, e com sorte seria um bom lugar para Anne também, uma vez que se acostumasse com a disposição das coisas, o que não demoraria muito. Era uma casa pequena, com 2 cômodos de relativamente bom tamanho em cada andar. O que me diz? Perguntou Sabrina educadamente à irmã. Já sabia como se sentia a respeito da casa e Candy estava em total acordo. Eu digo sim, vamos alugá-la. Posso ficar com a Zoe aqui, certo? Ela nunca ia a lugar nenhum sem sua cadela, embora tivesse deixado com o pai naquela manhã. Estava com medo de que sentisse muito calor no carro e ela serviria de companhia para Bella, que também ficou no campo. Sabrina não queria assustar a corretora com um cachorro maior, e Bella enjoava em carros. Então, não era divertido dirigir com ela por perto. Sabrina confirmou com a corretora que o proprietário não fazia restrição a cães. Confirmei com ele esta manhã e ele disse que cães estão liberados. Ele nem falou em cães pequenos, só disse cães. Era óbvio que também não tinha especificado quantos, o que também era uma ótima notícia, pois tinham 2. A casa havia sido feita para elas, em cada detalhe. Acolhedora, aconchegante, bonita, confortável, convidativa, e o preço era bom. A mobília dele era melhor do que a delas, e poderiam ter cães. Candy já tinha decidido que queria alugar a cobertura mobiliada, o que a tornaria mais atraente para o inquilino. Ela colocaria no mercado naquela semana. Alugavam apartamentos compartilhados no prédio dela o tempo todo, por preços astronômicos. Então, conseguiriam um bom dinheiro com a transação. O aluguel da casa na Rua 84 Leste era relativamente barato. Vamos ficar com ela, confirmou Sabrina. Quando vai estar disponível? 1º de agosto. As 2 irmãs se entreolharam. Era cedo, mas provavelmente seria o tempo exato. Sabrina teria que rescindir seu aluguel, mas achava que conseguiria
por uma pequena multa. E Annie sairia do hospital em uma semana. Ela teria que passar uma semana ou duas na casa do pai. E, uma vez que Sabrina e Candy aprontassem a casa, poderiam se mudar. Damos um jeito, confirmou Sabrina. Estariam ocupadas ajudando Annie, ficando de olho no pai e fazendo a mudança. Ela de repente percebeu que era sorte Candy ter avisado a agência que estava tirando o mês de agosto de férias e o resto de julho. Sabrina teria que voltar ao trabalho na próxima semana e ficaria atolado, como sempre, tão logo isso acontecesse. Posso tentar consegui-la antes, se quiserem, ofereceu a corretora. Acho que ele vai ficar na casa de praia e parte para a Europa em poucas semanas. Pode ser uma boa ideia, concordou Sabrina. Precisamos nos mudar muito em breve. Minha irmã sai do hospital em uma semana. Ela está doente? A corretora pareceu surpresa. Sofreu um acidente no fim de semana, de 4 de julho, disse Sabrina solene, sem querer dar detalhes. Foi assim que perdeu a visão. Ah, sinto muito. Quando disse que ela era cega, não percebi que era tão recente. Pensei, vocês três vão morar juntas? Até ela se acostumar com as coisas. Será uma grande adaptação para ela. Posso ver, realmente, disse a mulher, sendo solidária e ficando ainda mais inclinada a ajudar. Vou falar com o proprietário e ver o que ele diz. É gentil de vocês morarem com ela, disse, parecendo comovida. Sua ligeira aspereza anterior imediatamente suavizou e desapareceu diante do que elas estavam fazendo. Claro, somos irmãs, disse Candy. Nem todas as irmãs são assim tão próximas, falou a corretora. Eu não vejo a minha há 20 anos. Que triste, afirmou Candy. O que temos que assinar? Perguntou Sabrina. É um contrato padrão de locação. O primeiro e o último mês de aluguel e o sinal. Acho que ele não quer um valor alto de sinal. Vou escrever tudo e enviar para o seu escritório. Não, estou aqui essa semana. Estarei em Connecticut, na casa de meu pai. Posso vir aqui pegar. Posso preparar para você para amanhã. Isso é ótimo, confirmou Sabrina. Queria mesmo passar a noite com Chris e Candy poderia segurar as pontas por uma noite. Precisa das assinaturas de todas nós? Só a sua basta por enquanto. Podemos acrescentar as outras quando estiverem todas na cidade, se for mais fácil para vocês. É sim. Trago as outras para você na semana que vem. Elas apertaram as mãos em acordo, deram outra volta pela casa e gostaram dela ainda mais na segunda vez. 5 minutos depois, estavam de volta ao carro, gargalhando de alegria. Mal podiam esperar para contar para Annie. Sabrina ligou do carro para Chris, que ficou feliz por elas. Disse que não podia esperar para ver o sobrado. E contariam para Tammy tão logo ela saísse do avião. O pai estava fora quando chegaram em casa, embora tivesse tirado várias semanas de folga. Sabrina fez o almoço que Candy não comeu, recebendo uma bronca por causa disso. Não está trabalhando agora, não precisa passar fome. Não estou passando fome, só não quero comer, é o calor. Você também não tomou o café da manhã. Candy pareceu se aborrecer e se levantou para fazer algumas ligações pelo celular. Não gostava de ninguém controlando o que comia ou não. Era um assunto delicado para ela. E era assim havia anos. Até se zangava com a mãe quando ela tocava no assunto.
tinha começado a se privar de comida aos 17, quando sua carreira de modelo decolou. Foram ver Annie no hospital às 2 da tarde e, ao chegarem lá, ela dormia. Remexeu-se quando as ouviu entrar no quarto. Somos nós, disse Sabrina sorrindo, o que Annie não podia ver, mas pôde ouvir na animação de sua voz. Sei que são vocês. Posso sentir o seu perfume e posso ouvir as pulseiras no braço de Candy. Sabrina não comentou, mas em detalhes sutis, Annie já estava se adaptando instintivamente à deficiência, o que parecia ser boa coisa, se pudesse dizer assim. A audição e os outros sentidos pareciam estar mais apurados.